Olá a todos, sou o Tiago Teodoro do Mais Tecnologia e hoje estou aqui para a análise do TCL10L. O modelo foi anunciado a 6 de abril de 2020, acabando por ser lançado no passado mês de maio, no dia 19, apresentando-se como uma alternativa acessível dentro da gama média. Não haja dúvidas que pelo preço se encontra muito equilibrado, sendo um dos mais leves do mercado, com uma boa câmara de 48 megapixels e 64 GB de armazenamento interno expansível. Também conta com Android 10 com a previsão para upgrade para Android 11. Ao nível do desempenho, o TCL10L cumpre com o esperado dentro das suas limitações físicas, quer do processador, quer da sua estrutura. Falamos portanto de um Qualcomm Snapdragon 655 que, sendo um pouco desatualizado, continua a cumprir com o seu propósito sem grandes alarmismos. Segundo dados do Antutu Benchmark, o TCL10L teve um comportamento satisfatório dentro do expectado pelo mercado, tratando-se de um smartphone introdutório de gama média. O processador Snapdragon 655 faz com que este equipamento ultrapasse 17% da concorrência, com uma pontuação de 70.390. Quando falamos do processamento gráfico, este modelo equipado com uma Adreno 610 ultrapassa 9% dos seus oponentes, um valor percentual a mais do que o equipamento como um todo. O único momento em que sentimos a falta do processador mais forte foi quando passámos de uma aplicação aleatória, por exemplo para a câmera, e colocámos a gravar, por exemplo em 4K com a estabilização óptica ativa, o que notámos que o TCL10L não correspondia exatamente àquilo que esperávamos, apresentando algum delay na apresentação da imagem ou mesmo na captação, levando por vezes a comprometer mesmo a gravação. Gostaríamos ainda de mencionar o facto do dispositivo ser compatível com Bluetooth 5.0, Wi-Fi de banda dupla 5.0, com uma frequência de 160 MHz. Já quando falamos da capacidade fotográfica, a TCL optou pela inclusão de 4 lentes na parte traseira e uma lente frontal para que possa tirar fotografias incríveis. O desempenho não me surpreendeu particularmente, especialmente por já conhecer o desempenho dos sensores de maior qualidade, neste caso da Samsung. Contudo, estes 48 megapixels da lente principal cumpriram com aquilo que eu esperava e manteve o seu estatuto intacto. Além dos 48 megapixels em regime de tela wide com uma abertura de 1.8, possuímos também uma lente ultra-wide com uma abertura de 2.2 de 8 megapixels e, por fim, duas lentes, uma macro e uma de depth sensor, ou seja, um sensor focal, ambas com uma abertura de 2.4 e 2 megapixels. O que me agradou bastante foi a inclusão desta lente macro de apenas 2 megapixels que permite um auxílio na captação de fotografias no modo super macro surpreendente. Refiro mesmo que não esperava que fosse aumentar de uma forma tão expressiva o desempenho quando tiramos uma foto macro. A câmera principal não grava em 4K a 60 frames por segundo. Destacamos também que temos a gravação em slow motion 120 fps em Full HD, o que é bastante útil para aqueles que gostam de gravar cenas um pouco mais lentas ou moderadas durante filmagens, por exemplo, cinemáticas. Já no sensor frontal contamos com uma lente wide de 16 megapixels e com uma abertura de 2.2, o que é sobretudo impressionante, uma vez que permite fotos ao estilo de selfie com bastante luz, o que garante também um foco maior e em situações em que o cenário possa ser um pouco mais escuro. Em termos de bateria e autonomia, o novo TCL10L possui uma bateria de 4000 mAh, o que não é especialmente fantástico dado o preço e dado o estilo de smartphone, o que percebemos por um lado, porque visa não aumentar o peso, sobretudo do equipamento, porque uma bateria, por exemplo, de 5000 mAh já é um pouco mais pesada, e também no que diz respeito ao próprio preço do equipamento, já que permitiu aumentar algumas capacidades, outras especificações que a marca considerou mais importante, abdicando um pouco aqui da bateria. O que destacamos de facto como ponto mais fraco é sem dúvida os ciclos de carregamento, que não possuímos um carregador nem sequer de 18 watts, neste caso não é fast charging, levando a que o equipamento demore mais de 2 horas, perto de 2 horas e meia, digo mesmo, a carregar, o que é impensável nos dias de hoje, quando temos telemóveis que carregam por exemplo 50% em meia hora. Já no ecrã, o TCL10L possui um painel IPS LCD capacitivo de 6.53 polegadas e com um rácio screen to body de 85,4%, o que mostra um aproveitamento significativo de todo o espaço frontal do equipamento.
Para não defraudar os clientes, a TCL optou por incluir Gorilla Glass 3, que é um pouco mais antigo e não é o novo Gorilla Glass 5, mas permite que em caso de azar não danifique o seu equipamento à primeira queda. Já quando falamos do aspecto físico, destacamos o cuidado no fabrico dos diversos materiais, sim, porque a TCL brinda-nos um telemóvel que, apesar de ser em plástico e ter uma estrutura plástica mesmo nas bordas do equipamento e na própria moldura, é bastante resistente e tem cores bastante interessantes, uma vibração assim de cores em tons de azul, quase glossy plastic, o que é interessante. Como seria de esperar também, o equipamento possui um sensor de impressão digital na traseira do equipamento, o que poderia ser interessante se o colocassem também no botão Power, mas não foi feito. Claro que não estaríamos a falar de um sensor por baixo do ecrã, porque isso envolve custos muito mais avultados, que não é para este tipo de telemóvel. O que nos surpreendeu, no entanto, foi a inclusão de uma entrada de jack de áudio de 3.5mm, o que já vem a ser uma coisa mais estranha para este tipo de segmento. Já não é aquele tipo de inclusão que as marcas costumam fazer, mas a TCL fez isso de uma forma bastante interessante, o que é um ponto bastante a favor. Por fim, na nossa opinião, o TCL 10L focaliza a sua atenção para um segmento de entrada da gama média, ou seja, não é aquele equipamento que esperam que seja muito bom por um preço mais barato, mas é aquele equipamento em que, pelo preço, sabemos que temos um dispositivo de qualidade e que não compromete nas suas funções mais básicas. Permite um complemento ao nível da produtividade e fotografia ocasional, pois os 48 megapixels fazem milagres, e garanto-vos que fazem, como podem ver também nas imagens que temos disponibilizado ao longo do vídeo, e onde é possível captações mais cinematográficas utilizando a estabilização óptica, que por sinal é bastante boa para este tipo de câmaras, apesar de só gravar em 4K a 30 frames. O facto de possuir um ecrã LCD ajuda no consumo de energia face à sua retroiluminação, uma vez que, ao contrário do que acontece com painéis AMOLED ou OLED, o que faz com que não possa desligar partes do ecrã que estejam, por exemplo, a preto, e isso faz efetivamente com que consuma mais bateria. No entanto, apesar do seu pouco peso e elevado aproveitamento do ecrã, esta pode ser uma alternativa bastante interessante, uma vez que também a ergonomia deste equipamento é muito prática e muito adaptada ao estilo do consumidor, seja ele para um smartphone ou para um telemóvel menos inteligente. Obrigado por ter acompanhado até aqui a nossa análise. Siga-nos nas nossas redes sociais e acompanhe a nossa análise em maistecnologia.com.